Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Aqui estamos, Senhor, neste tempo de oração, dedicando-te estes 10 minutos e agradecendo-te a tua disponibilidade para nos ouvir. Hoje pedimos-te luzes para entender este episódio impressionante do livro de Daniel que ouvimos na primeira leitura da missa. Para compreender melhor é preciso entrar um bocadinho dentro da história. O rei Nabucodonosor, que viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, foi um homem poderosíssimo. Foi ele que conquistou Jerusalém, que destruiu o templo e que levou o povo de Israel para o exílio. E a verdade é que, dentro das coisas más que fez, também houve outros momentos em que reconheceu a grandeza de Deus, porque Deus o fez passar por uma humilhação, até compreender que o poder humano não é absoluto. Entre os sucessores de Nabucodonosor aparece Baltasar, o tal rei que hoje ouvimos falar na primeira leitura, um rei que já não tinha a mesma sabedoria de Nabucodonosor, era jovem, impetuoso, cheio de confiança em si mesmo, rodeado de luxo e de pessoas bajuladoras. O povo de Israel continuava no exílio, mas este rei vivia numa bolha de abundância, de festas, de poder. Talvez pensasse que nada, nem ninguém, o pudesse atingir. E é assim que começa o episódio. Baltasar organiza um banquete para 1000 dos seus principais colaboradores. Uma grande festa, uma festa sem hora para acabar, cheia de vinho, de música e de muitos exageros, e no auge da euforia lembra-se de mandar trazer os vasos sagrados que se tinham roubado do templo de Jerusalém. Aqueles vasos que tinham sido consagrados só para Deus, e usa-os como simples copos de festa, como se fossem troféus, como se quisesse provar que não há nada sagrado, que tudo lhe pertence a ele, que o tempo desse Deus de Israel já tinha acabado. Este homem vivia numa ilusão, e aconteceu o que acontece tantas vezes agora a tantas pessoas. Talvez alguma vez nos tenha acontecido isso. Quando alguém brinca com o sagrado, acaba por perder o sentido da realidade. Olhamos para este rei, um homem com poder, com riqueza, com influência, mas profundamente afastado de Deus, afastado de ti, Senhor. E, olhando para esta cena, percebemos que esta história não é só sobre ele. Também é para nós. Corremos o risco de viver distraídos, de banalizar aquilo que é santo, de nos tornarmos donos daquilo que é de Deus, do nosso tempo que a Deus pertence. Senhor, quantas vezes isto pode acontecer comigo? Também eu recebi dons sagrados. O corpo, a alma, a capacidade de amar, a fé, os sacramentos. E posso cair na tentação de usar tudo isso ao serviço do meu egoísmo, das minhas vontades pessoais, das minhas prioridades. Às vezes trato o que é sagrado como se fosse comum. Às vezes deixo que o que é teu seja engolido pela pressa, pelas distrações, pelos caprichos do dia-a-dia. No banquete do rei Baltasar, a dada altura eles levantam aqueles copos e louvam deuses de ouro e de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Um retrato exato da idolatria de sempre. Adoramos coisas que não falam, que não amam, que não salvam. E é precisamente naquele momento de ilusões e de arrogância que acontece uma cena digna de um filme de terror dos tempos modernos. Aparecem uns dedos de uma mão humana que escrevem na parede. O rei fica pálido,
o seu coração dispara e perde até a capacidade de falar. Às vezes Deus escreve na parede da nossa vida, não para nos assustar, mas para nos acordar. E a intervenção de Deus pode vir numa palavra que escuto, numa doença, num fracasso, numa verdade que alguém me diz, numa perda que me obriga a parar. E quando ignoramos aquilo que é o essencial, Deus escreve: acorda, volta, olha para mim. Os dedos daquela mão misteriosa escreveram na parede 3 palavras: Mane Tekel Parsin. Sem perceber o que significavam, como também nós não percebemos, mandou o rei Baltasar chamar Daniel, o profeta que tinha sido também ele deportado para a Babilónia na sua juventude, e pediu-lhe que interpretasse aquelas palavras. Daniel disse a verdade. Mane significa contado. Deus contou os teus dias. Tekel significa pesado. Foste colocado na balança, foste pesado e encontrado leve. Persin significa dividido. O teu reino ser-te-á tirado. Que palavras fortes, não é verdade? Mas foi exatamente isso que aconteceu àquele rei. Foste encontrado leve, foste achado leve. Aquele rei, que obras tinha para apresentar a Deus no momento da sua morte? Que coisas tinha para pôr nessa balança de justiça e de misericórdia de Deus, mas de justiça também. Nesta balança divina, ao contrário das balanças aqui neste mundo, quanto mais pesado, melhor. Não existe uma Nutribalance espiritual. Convém-nos chegar ao final da nossa vida com a nossa alma cheia, carregada de coisas que permanecem, não de coisas que passam. Tu, Senhor, pesaste muitos santos e muitas santas, pessoas discretas, mães de família, trabalhadores normais, correntes, jovens, e encontraste nesses santos e santas um peso de ouro, porque o que pesa na tua balança é o amor. E se essas pessoas, que são santas, tinham um peso suficiente para entrar no céu, tinham um amor suficiente para entrar no céu, foi porque souberam conservar e reconhecer esse amor que tu, Senhor, nos dás. Também eu posso fazer esse propósito de reconhecer esse amor que tu me dás, de reconhecer o amor que está presente nessas coisas sagradas da minha vida. O amor que está presente nestes tempos de oração em que procuro estar contigo, na pureza do meu coração, no cuidado que tenho com a minha vocação batismal para a santidade, ou outra vocação mais específica que possas ter. O modo respeituoso e piedoso com que recebo os sacramentos. Tudo isto são coisas que não são banais, são preciosas aos olhos de Deus, dão peso à minha vida. Pode ser que com a rotina se introduzam distrações e comodismos e talvez haja uma mão a inscrever discretamente na parede do meu coração. Olha, cuidado, volta a deixar entrar a luz. Não te esqueças que tu também vais ser pesado. Senhor, no final deste ano litúrgico, ajuda-me a não viver nesta vida como nestes banquetes do rei Baltasar, de uma forma dispersa e superficial, mas com a lucidez e a verdade que tinha o profeta Daniel. Que eu não seja achado leve na balança do teu amor. E entrego tudo isto nas mãos de Nossa Senhora, ela que soube guardar cada graça que recebia com reverência, ela que nunca banalizou o que vinha de Deus, ela que abriu um espaço total no seu coração para Deus. A ela lhe pedimos que nos conduza até Jesus, para que quando a nossa vida for pesada, seja encontrada cheia do peso do amor.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.